Olá! No tutorial de hoje iremos montar um robô de papel chamado Garabot e a gente vai controlar ele via comandos IR. E para mais informações sobre esse e outros tutoriais, entre na nossa rede social, entre na nossa loja virtual para adquirir os itens que foram utilizados e no nosso canal do YouTube para ver esse e outros tutoriais. Lista de materiais. Você vai precisar de um Arduino Uno ou um Garagino, uma protoboard, um resistor de 120 ohms, dois servomotores pequenos, um IR Control Kit que você pode adquirir na nossa loja, uma cola bastão, uma fita dupla face esponjosa, uma tesoura, uma folha de sulfite da cor que você desejar e alguns jumpers. Vamos lá, acorda, Garabot. Isso. Abre a boca para ver se os dentes estão tudo bem. Isso, fecha. Agora vira para direita e volta. Vira para sua esquerda. Volta. Agora, você sempre compra seus produtos de eletrônica no lab de garagem? Você compraria algum produto na China onde você não tem garantia e se o produto quebrar você não tem nenhum suporte? Você por algum acaso gostaria de comprar um produto e não receber o suporte do produto que você compra? Não. Aqui no Lab de Garagem o nosso diferencial é que a gente dá suporte a todos os nossos produtos, não é? Isso aí. Você está bem sabidinho, né? Escolhinho. Vai dormir agora. Quando você compra na China, você não tem garantia. No Lab de Garagem você tem garantia. Comandos infravermelhos ou comandos IR são bem simples de se entender. O controle remoto ele trabalha em uma radiação que não é visível ao olho humano. Por isso que você, quando olha para ele e pressiona o botão, você não enxerga o LED piscando. Mas na verdade ele pisca em uma radiação que você não consegue enxergar. E aí ele envia um trem de pulso, muito parecido com esse que está mostrado aqui. E aí o que acontece? Esse trem de pulso é recebido por um receptor IR, e esse receptor IR demodula ele num pino de saída. Essa demodulação vai diretamente para o Arduino, e o Arduino, pela largura que tiver o trem de pulso, ele identifica entre zeros e uns. Então, cada tecla que você pressiona vem um trem de pulso com normalmente 12 bits, mas tem vários tipos de protocolo que se trabalham em frequências infravermelhas. Servomotores também são simples de entender. Internamente, eles são compostos por um motor DC, um circuito de controle, uma caixa de engrenagem e esse eixo de atuação que é ligado num resistor variável, um potenciômetro. Então, o que faz cada um desses? O circuito de controle recebe a informação aqui, um tipo de PWM pelo cabo de controle, e verifica se o potenciômetro está de acordo com a posição que ele deseja. Se não tiver, ele aciona o motor DC, e esse motor DC, através desse jogo de engrenagens, aciona o eixo de saída. O eixo, por sua vez, como ele está ligado no potenciômetro, retroalimenta o circuito de controle para verificar se ele já chegou à posição que era desejada. Essas engrenagens também têm o intuito de fazer
elas têm o intuito de trazer força para o eixo, porque o motor DC, né, ou CC, ele não tem tanta força, ele tem muita velocidade. Mas esse jogo de engrenagens que é chamado de redutor, aqui, esse jogo de engrenagens redutor, ele chama redutor por quê? Porque ele reduz a velocidade entre esse e esse. Entre a entrada e a saída, a velocidade é reduzida, só que em compensação a força aumenta muitas vezes. Os sinais do servomotor seguem esse esquema mostrado aqui. O tempo de Dutch, que é o tempo em alto aqui, durante esses 20 milissegundos vai determinar em que posição a posição do servo vai estar acionada lá no eixo de saída. Se você receber 10% aqui de tempo de Dutch, né, porque 2 milissegundos é 10%, né, em relação aos 20, a posição do eixo lá, se você colocar o eixo lá no servomotor, você vai ver que ele vai apontar em 180 graus. Ele vai ficar fixo nessa posição. Se você mandar 1 milissegundo, ele vai ficar em 0 graus. E o tempo intermediário, que é 1,5 milissegundos de Dutch, né? Tempo de Dutch, ele vai parar na posição intermediária a 90 graus. Esse pulso você pode variar o tamanho dele dentro desse range. Então, você variando ele dentro desse range, você vai ter uma angulação do braço de saída. O que acontece na biblioteca que o Arduino tem, você entra com um ângulo e ele já gera o sinal para você enviar para o servomotor. Você não vai precisar se preocupar em criar o PWM com essas especificações, porque a biblioteca servo já faz isso para a gente. O circuito proposto foi esse aqui. Como vocês podem ver, o Arduino Uno vai alimentar todo mundo aqui. Ele vai estar ligado ou na alimentação ou no cabo USB, tanto faz. O receptor infravermelho vai estar ligado no pino 2 do Arduino. Os dois servomotores estão aqui no VCC e o pino de controle, que no nosso caso a gente usou um padrão que é o cabo laranja. O servo da boca vai no pino 9 e o servo da cabeça no pino 10. Já os olhos dele, para a gente fazer o acionamento dos dois, a gente usa um pino só. Esse pino vem no pino 8 aqui, passa por uma resistência de 120 ohms e dessa resistência aciona ou desaciona os dois LEDs ao mesmo tempo. Você poderia separar, mas a gente resolveu fazer o acionamento dos dois através de um pino só. Esse é o sketch proposto. Como vocês podem ver, aqui a gente faz a definição de alguns ângulos para a gente usar nos servomotores. Então, quando a gente usar abrir no servo da boca, ele vai abrir a boca e fecha. No servo que controla a boca, ele vai fechar a boca do garabote. E essas outras definições para a posição que a cabeça vai estar em relação ao servo que controla a cabeça. Já essas definições aqui de baixo são para os pinos. O pino 8, que vai estar ligado aos olhos do garabote, e o IR pin, que é onde vai estar o receptor IR conectado no Arduino. Aí aqui embaixo a gente tem a biblioteca servo.h, ela que vai permitir que a gente controle os servomotores indicando apenas um ângulo para eles. Aí aqui a gente declara os dois servos, o servo boca
e o servo cabeça. E essas variáveis aqui são utilizadas na biblioteca no sketch do infravermelho, que vai estar embaixo vai estar lá no fim do nosso programa aqui. É o mesmo sketch utilizado pela SparkFun. Nessa lógica aqui separada, ela retorna um valor inteiro aqui com o valor da tecla. É o mesmo que está no exemplo da SparkFun. Vocês podem baixar, ele está lá disponível, vem junto com o kit infravermelho. Então essas variáveis, elas vão determinar os tempos dos bits. Elas servem para identificar os bits que estão sendo recebidos pelo infravermelho. Essas variáveis booleanas aqui são para determinar em que estado que está o Garabot. Power status para saber se ele está ligado, cabeça esquerda para saber se a cabeça vai estar à esquerda, o cabeça direita para saber se a cabeça está à direita, e o boca fechada para saber se a boca está aberta ou fechada. Ok? Boca fechada se for verdadeira, a boca está fechada. Cabeça direita, se for verdadeira, ele está na direita. Se for falso, não está na direita, ou ela está no centro ou à esquerda, e assim sucessivamente. Esse aqui é o Void Setup. A gente tem o Pin Mode olhos, a gente configura como saída, que ele vai ficar ligado nos LEDs que vão fazer parte do olho do Garabot, e essa definição do IR Pin, que vai ser a entrada. Esse servo boca vai ser conectado no pino 9, então a gente declara aqui, e o servo cabeça vai ser conectado no pino 10 do Arduino. Aí aqui a gente mandou ele fechar a boca do servo, né? Fechar a boca do Garabot, e o servo da cabeça a gente mandou posicionar em 135 graus. Ele vai ficar um pouco inclinado para o lado direito, se você estiver olhando ele de frente. E a gente desliga os olhos dele, porque essa daqui é a condição de início dele desligado, com um power off, né? Ele está esperando receber um power on para ligar. O Void Loop, a gente começa aqui com guardando nessa variável inteira que é criada. Toda vez que passar aqui, ela vai ser criada, essa variável key, uma variável de tipo inteira, e ela vai ser criada com um retorno que vier daquela rotina que eu mostrei do infravermelho, que vem com o kit da SparkFun. Aí o que acontece? Aqui embaixo ele faz uma comparação. Se a tecla for diferente de 0, ele vai entrar aqui dentro e vai começar a comparar as teclas todas. Se não for, ele vai lá embaixo, aqui fecha o programa e não faz nada, na verdade. Porque o que acontece? Se ele não receber tecla nenhuma, ele vai voltar aqui em cima e vai reexecutar essa busca por tecla. Ele fica sempre buscando uma tecla vinda pelo controle infravermelho. Aqui, se ele passou por esse if e entrou, é porque ele realmente tem algum botão foi pressionado e ele identificou. Aí ele começa a comparar os botões um a um. Esse primeiro botão é o botão de power. Aí o que ele faz aqui? Se a tecla pressionada for o botão de power, ele vai inverter o estado do power status com essa lógica aqui shore. Ele faz inverter o estado, então se ele tiver 1 ele vai para 0, e se ele tiver 0 ele vai para 1. E se o power status for igual a 1, ele executa esse set de movimentos aqui para o Garabot. Ele acende os olhos, move a cabeça para o centro, espera um certo tempo, abre a boca, fecha a boca, e aqui a gente seta o status dele como cabeça direita e cabeça esquerda como falso, porque ele está no centro. Ok?
Se não for a tecla Power, o que ele vai fazer aqui se não for a tecla Power? Ele vai passar por aqui e vai cair nesse outro if aqui, ó, a tecla Power. Se não for a tecla Power, ele vem aqui. Aqui ele faz uma comparação. Se o status, Power Status tiver em 1, ele executa a função de cada tecla. Se não, ele volta para o começo do programa também, igual na outra vez, ó. Ele vai vir aqui nessa chave aqui, ó. Power Status. Não, ele vem aqui, ó. Ele não vai lá no fim. Porque se for falso, ele vem aqui e movimenta a cabeça para o estado default de volta, entendeu? Então, se o Power Status for 0, né, ele tem que movimentar a cabeça para aquela condição inicial. Se não, se ele receber uma tecla válida, se o Power Status for 1, aí ele vai comparar tecla por tecla. A gente vai fazer isso através de um switch, porque são vários ifs, então fica mais fácil fazer um switch para fazer a comparação de tecla a tecla. Esse switch key aqui, caso a tecla for 144, ele vai executar essa rotina. Essa rotina aqui inteira, né? Essa aqui. Essa rotina aqui, ó. É o botão canal para baixo, né? Para fechar a boca. Se a boca já estiver fechada, ó, se a boca fechada for igual a low, a boca está aberta. Aí ele vai lá e fecha a boca e muda o status para a boca fechada. Se não, ele vai piscar os olhos. Se a boca já estiver fechada, aí ele vai lá, pisca os olhos e mantém a boca fechada, não altera o status de ninguém. Isso para a tecla Channel Down. Já essa outra é a tecla, se o retorno daquela função lá for um 145, Channel Up, abre a boca. Aí o que acontece? Esse if aqui verifica se a boca já está fechada também. Ele vem aqui e verifica. A boca já está fechada. Se já estiver fechada, se for verdade, ele vai lá e manda abrir a boca. Ele escreve aqui, abre a boca, espera um pouquinho e muda o status da boca para low, porque a boca já não está mais fechada, agora está aberta. Break, ele sai daqui. Não foi esse caminho que ele fez, porque a boca já estava aberta. Ele vai lá e pisca os olhos também aqui, por esse procedimento. Aí agora, se a tecla for volume right, a gente vai mover a cabeça para a direita. Aí aqui ele faz algumas comparações. Porque o que acontece? A gente precisa saber em que local a cabeça está para saber se a gente move ela ou para o centro ou para a direita. Porque se ela estiver localizada na esquerda, você apertar uma vez o botão da direita, ele vai até o centro. Aí você aperta de novo, ele vai até a direita. Então aqui, se a cabeça direita for falsa e a cabeça esquerda for falsa, ou entre essas duas funções, a cabeça direita for verdadeira e a cabeça esquerda for falsa, ele vai mover a cabeça para o lado direito. Ou seja, se ele estiver aqui no centro, certo? Aqui é a condição para se ele estiver no centro, ou se ele já estiver na direita, ele mantém ela posicionada na direita, por esse procedimento aqui, servo cabeça, right, direita. Então ele vai manter a cabeça no lado direito, ou se ele estiver no centro como essa condição indica, ele vai ir para o lado direito. Se isso não for verdade, ele vem nesse else if aqui e faz. Se a cabeça não direita
for falsa e cabeça esquerda for true, ele vai para o centro. Então isso daqui indica que ele está à esquerda da cabeça. Na hora que você apertar o botão da direita, ele vai ir para o centro. Se você apertar mais uma vez, como a gente muda o status da variável, ele vai cair nessa outra e ele vai para a direita. O mesmo procedimento foi feito com a cabeça para a esquerda, só que indo para o outro lado, né? Você vê a lógica nesse ponto aqui é completamente igual, só muda algumas as variáveis que estão sendo analisadas. O botão multi. O botão multi ele vai fazer uma gracinha, ele vai fazer um sim e vai piscar os olhos ao mesmo tempo. Então, na hora que você aperta o botão multi do controle remoto, ele vem aqui, abre a boca, apaga os olhos, fecha a boca, liga os olhos e assim sucessivamente. Ele abre, pisca os olhos, fecha, pisca o olho e aí ele muda o status da boca para fechada, porque toda vez que ele acaba o sim, ele acaba com a boca fechada. Já o botão AVTV faz ele balançar a cabeça e dizer não. Aí dá para você brincar com alguém de fazer um kiss com um garabote. Pode fazer um kiss e ficar apertando o controle escondido para ninguém ver e ele vai responder tudo que você quiser. Aí aqui o que ele faz? O servo cabeça vai para 45 graus. Aqui eu já estou indicando com graus, tá? Aqui eu estava abrindo e fechando a boca para vocês verem, mas eu poderia ter feito com os números também, mas eu acho interessante mostrar os dois caminhos para vocês terem ideia do que é possível, tá? Aqui eu movo ele para 45 graus, espero para 135 graus, pisco o olho, né? Porque eu desligo os olhos aqui. Aí aqui eu 45 graus de novo, ligo os olhos, desligo os olhos, movo a cabeça para o centro, dou um delay de 150 milissegundos e ligo os olhos novamente. E encerro aqui, entendeu? Então aqui, na hora que eu apertar a tecla AVTV, ele vai fazer esse procedimento, certo? Esse daqui essas duas teclas, o não e o sim. Aqui não tem muita lógica entre elas duas, né? É praticamente o acionamento direto. O que tem um pouquinho de lógica aqui é só no volume left e no right, porque você tem que saber em que posição que está a cabeça para fazer o acionamento. Então aqui a gente cai naquele pedaço de novo do else, né? Do caso o power status for 0, ele vai movimentar a cabeça aqui e o programa acaba, né? Porque esse daqui é o fim do switch. Se a gente ver lá, o switch acaba aqui, esse switch aqui. A gente vai descendo aqui, ó. Ele acaba aqui, tá vendo? Ele marcado. Esse aqui é a chave do if do power status. E aí vem o else dele. E aqui a gente abre e faz o else dele para movimentar a cabeça para a posição default. E aqui, como vocês veem, eu faço novamente a atribuição com números do ângulo que eu quero que a cabeça fique. Aí logo embaixo tem a biblioteca, o exemplo, né, da SparkFun, que detecta o comando enviado pelo infravermelho. Vamos lá, acorda, Garabote. Isso. Abre a boca para ver se os dentes estão tudo bem. Isso, fecha. Agora vira para direita e volta. Vira para sua esquerda. Volta. Agora, você sempre compra seus produtos de eletrônica no lab de garagem? Você compraria algum produto na China onde você não tem garantia
E se o produto quebrar, você não tem nenhum suporte? Você por algum acaso gostaria de comprar um produto e não receber o suporte do produto que você compra? Não. Aqui no Lab de Garagem, o nosso diferencial é que a gente dá suporte a todos os nossos produtos, não é? Isso aí. Você tá bem sabidinho, né? Escolhinho. Ah, vai dormir agora.